Muito bom dia. Lamento muito estarmos aqui na igreja. Ora bem, contando bem, estamos 7 pessoas. Uma igreja que me recordo dos tempos em que seríamos mais do que 150 de pessoas. É pena, mas é com prazer que estamos aqui na casa de Deus, sobretudo, para falar do seu amor. Falar daquilo que foi, o que foi prometido. E diz-nos a nossa lição que Jesus é o Filho prometido. Antes de começarmos propriamente a recapitular a nossa lição, gostaria que nos inclinássemos numa oração pedindo a ação do Espírito Santo. Santo Pai, agora que vamos pegar na Tua Palavra, dá-nos sabedoria para poder entender a mensagem que tens para nós. E que o Teu nome, como foi prometido há muitos anos, há muitos séculos, possa prevalecer no nosso coração. E que nos possas ensinar a Tua Palavra para que possamos também ensinar a outros. Dá-nos sabedoria e entendimento. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Ora bem, o livro de Hebreus, falar no Filho de Deus prometido, parece assim um pouco fora, não diria do contexto, mas enfim, fora daquilo que seria habitual. Falar aos hebreus do Filho prometido, Jesus Cristo, parecia uma missão muito difícil para o apóstolo Paulo. No entanto, ele fala nesta promessa que foi feita depois do acontecimento da oferta do Filho de Jesus. Ele não, do Filho de Deus, perdão, Jesus Cristo. Não fala antes que Jesus tivesse vindo, mas fala depois da sua ascensão. Isto é um dado muito importante para nós retermos, para nós tentarmos situar no tempo quando isto aconteceu. O verso ora é muito interessante. Hebreus capítulo 1, versículos 2 e 3, onde nós lemos o seguinte: mas nestes últimos dias, que dias são estes últimos dias? São seguramente os dias que nós vivemos hoje. Nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então, o apóstolo Paulo fala aqui sobre um filho que foi prometido. Este filho foi prometido quando? Quando é que começa este processo de promessa? Exatamente no princípio do pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Vamos ver o que diz o livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. É um texto muito conhecido que nós muitas vezes usamos e que nos diz o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o descendente da mulher, do inimigo, te ferirá, o descendente da mulher, este, que é o último que é referido, te ferirá a cabeça, e tu, descendente do inimigo, lhe ferirás o calcanhar. Já aqui se está a falar de uma batalha entre a semente de Deus e a semente do mal, do inimigo. E é feita uma promessa, que alguém ferirá a cabeça do inimigo e o descendente do inimigo vai ferir o calcanhar do descendente de Deus. Ora bem, esta promessa foi feita a Eva, e Eva, quando recebeu esta promessa, começou seguramente a pensar: quem será então este filho prometido?
Assim que Caim nasceu, seguramente ela pensou, pronto, aqui está o meu descendente, aqui está quem vai ferir a cabeça do maligno. E nós, pela história, pela sequência da história, de tudo quanto está relatado, vemos que, afinal, não foi Caim o dito descendente. Surge depois um apelo, mais tarde, a Abraão, sai daqui, sai. Eu vou-te constituir numa nação numerosa, imensa, e traz um descendente. Provavelmente Abraão, que já conhecia a promessa que tinha sido feita a Adão e Eva, pensou, então o meu descendente, será que é ele que vai ser o filho prometido? Como o tempo se passava, ele ia envelhecendo, Abraão resolveu ajudar a Deus. E então nasceu Ismael, filho de uma mulher que não era propriamente a sua esposa legítima, Sara. Sabemos o que aconteceu quando mais tarde vem Isaque, o descendente direto de Abraão, e que um dia quase foi sacrificado pelo seu pai. Sabemos todo o conflito que existe hoje entre vários povos e a dificuldade que é de comunicar os descendentes de Ismael por um lado e de Isaque por outro. Portanto, não parece ser este o descendente, o filho prometido, o descendente da mulher de Eva, portanto, de Deus diretamente. Mais tarde surgem uma série de profetas, surgem vários, por exemplo, temos Ana, que pensou que o seu filho Samuel pudesse ser o descendente, mas também não foi. E por aí fora, até chegarmos ao tempo em que aparece o Filho de Deus. E o momento onde nós vemos que é Deus que diz, este é realmente o meu descendente, foi no momento do batismo. Todos nos recordamos que quando João levanta Jesus depois de batizar, do próprio céu se ouve uma palavra dizendo, este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado em quem tenho prazer. E de uma forma muito direta Deus diz, aqui está o filho prometido. Sabemos toda a sequência da história que nos mostra que este filho prometido foi morto, foi sacrificado. Este filho prometido nos deixou um legado extraordinário e é deste legado que o apóstolo Paulo fala então na epístola de Hebreus, na carta que ele escreve aos Hebreus. E é interessante o que nós podemos ler no livro de Hebreus, no capítulo 1, logo nos versículos 1 e 2. Havendo Deus antes, outrora, falado por muitas vezes e de muitas maneiras, de que forma? Através dos profetas, através dos patriarcas, através da vida de todos aqueles que decidiram pôr a sua própria vida ao dispor de Deus. Outrora Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, nestes últimos dias, falou-nos de que forma? Falou-nos pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Então, este herdeiro fez o mundo, diz o versículo 2. Poderíamos pôr em causa Jesus como sendo também Criador? É interessante o que nós encontramos no livro de Gênesis também, no capítulo 1, versículo 26. Quando Deus, a Trindade, quando Deus na sua potência total está reunido para criar um novo ser. E quando chegou o momento de ter finalizado toda a criação da natureza, daquilo que seria o local onde este ser, filho direto de Deus, viveria, Deus diz,
façamos. Ele não diz, vou fazer. Deus diz, façamos. E isto está no plural. Implica, pois, que havia mais do que uma só pessoa criando, um só elemento divino a criar. Portanto, se o apóstolo Paulo diz que foi este que nos criou, está a referir-se exatamente ao Filho que já existia muito antes, que é o Criador. E que é, graças a Deus, poderíamos dizer, mais do que só o Criador. Isto veremos mais no final da nossa recapitulação da lição. Portanto, este Filho prometido é o Filho amado em quem Deus se compraz, em quem Deus tem todo o prazer de estar ligado. Mas nestes últimos dias continua a ser dito que Jesus vem. Jesus vem, mas ele já veio. Temos repetido imensas vezes de que nos aproximamos de uma época muito importante, muito, como poderia dizer, prioritária na nossa vida, onde cada um de nós terá que decidir por si. Ninguém poderá decidir por mim. Eu mesmo é que tenho que tomar essa decisão de estar ao lado deste Filho prometido. E ele volta de novo. E assim como Deus nos últimos dias foi suscitando reis que iam aproximando o povo de Deus, foi pondo profetas que iam também pregando a vinda deste Filho, hoje, nos últimos dias, Deus continua a suscitar aqueles que querem se aproximar deste Filho prometido, Filho que é Jesus Cristo. E quer que cada um de nós seja um elemento desses. O apelo de Deus é sempre, meu querido filho, minha querida filha, vem para o meu lado e não te esqueças que podes também dizer aos outros. Agora, Deus constituiu todos herdeiros com um propósito. E este propósito é exatamente que nós possamos todos um dia estar junto com este Deus. O Pai prometeu uma nova criação. E Ele começou a cumprir esta promessa ao criar em nós uma nova vida espiritual, como nos é dito também em 2 Coríntios 5,17 e Gálatas 6,15. Prometeu que estabeleceria o seu reino final. É o que diz em Daniel capítulo 2, versículo 44, na visão que foi dada ao rei Nabucodonosor. Ele inaugurou este reino ao libertar-nos do poder de Satanás e ao instalar em nós Jesus Cristo como nosso governante, como nos é dito ainda como na missão de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, vende e eu vos aliviarei. Eu estou aqui para vos constituir herdeiros e sereis meus herdeiros. Mas tudo isto não passa de um começo de uma vida que não terá fim. E penso que todos nós ambicionamos isso. Hoje em dia, neste mundo, o que é que nós vemos? Sofrimento, dor, ira. É impressionante como, por exemplo, nestes últimos tempos, eu tenho visto os dois extremos. Aquelas pessoas que estão prontas até quase a dar a sua vida por outros, mas cada vez mais nós vemos que o ser humano está mais egoísta. Mais egoísta, cada vez mais pensando em si e esquecendo-se dos outros que estão à sua volta. Nós temos ainda a missão de proclamar. E agora Deus fala-nos através deste Filho. Este Filho que nos mandou. E onde é que nós vemos o que este Filho disse? Na sua palavra, na palavra de Deus, na Bíblia. É onde cada um de nós pode encontrar o que Jesus fez, o que Jesus prometeu e o que Jesus realizou e mais, aquilo que nós vemos que Jesus pode realizar em cada um de nós, na sua palavra. Que tempo passamos nós a estudar a sua palavra? Já repararam que as nossas lições, que foram preparadas em termos de concepção há muitos anos, são de
tal maneira pertinentes hoje que parece que foram escritas ontem para que nós possamos estudar hoje? De onde é que vem esta inspiração? Isto é acaso? Não. Não é por acaso. Deus sabe perfeitamente o tempo, conhece o amanhã muito antes do ontem. Ou seja, Deus sabe perfeitamente como as coisas estão a decorrer e como vão decorrer ainda. E Deus sabe perfeitamente que continua a ter alguém por quem este filho prometido veio morrer. O seu filho, será que Deus tem um filho que foi gerado? Já falaremos um pouco sobre este assunto também um pouco mais adiante. Mas será que Jesus é filho de Deus, não sendo Deus? Deus Pai, portanto, está acima de Deus Filho? Vemos que tudo isto é uma boa maneira do nosso inimigo nos fazer duvidar da obra do Filho de Deus. É uma boa forma que ele tem de mostrar que, afinal, não temos que seguir aquilo que o Filho de Deus nos ensinou. No entanto, através deste seu Filho, Deus continua a falar-nos. Porque Jesus está presente em tudo, em todas as situações. Já vimos, ele estava presente na criação. Portanto, se é Deus que criou, Jesus é também Deus. Ele está presente no momento em que é morto. Em determinada altura, ele diz: Pai, se possível fosse, afasta de mim este cálice. Mas ele sabia perfeitamente que não havia essa possibilidade. Estava num momento de desespero. Mas o Pai não o abandonou. Qual foi o resultado? Ao terceiro dia, este Jesus volta a ressuscitar e retoma a sua posição como nosso guia, como nosso sumo sacerdote, intercedendo por quem? Por cada um de nós. É que ele agora, este privilégio que nós temos é extraordinário. Ele agora não é um ser estranho, não conhecendo a condição do homem. E porquê? Porque passou por essa fase de ser um ser humano também. Sofrendo como cada um de nós sofre. Sofrendo e vivendo aquilo que cada um de nós sofre hoje. E se nós imaginamos um pouco o que foi aquele caminho no Calvário até à cruz, podemos dizer que ele sofreu muitíssimo mais do que aquilo que nós estamos a sofrer hoje. A maior angústia de Jesus não foi o sofrimento físico, não foram os cravos na cabeça, não foram as chicotadas naquelas costas. Imagino como estariam. Não foi aquele sofrimento de pôr em pregos nas mãos. Esse não foi o maior sofrimento de Jesus. O maior sofrimento de Jesus era pensar que poderia afastar-se definitivamente do Pai. Este é que é o grande objetivo de cada um de nós. Continuarmos firmes, mão na mão, com o nosso Pai Celestial, com o nosso Deus, através de Jesus Cristo, que faz então a ligação, porque nos conhece a cada um de nós, sabendo muito bem o que cada um de nós sofreu e sofre ainda hoje. É este Deus que um dia foi prometido vir à terra. Este Deus, o Filho dele, Jesus Cristo. Agora, é-nos dito também no versículos 3 e 4 do mesmo capítulo. E vamos ler a partir do versículo 1 outra vez. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, cada um de nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder.
havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Assim, este Filho se tornou tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdeiro mais excelente, quanto herdou mais excelente nome do que o desses anjos. Ou seja, este Filho é muito mais do que os outros seres criados. Se ele é muito mais do que os outros seres criados, só pode ser o Criador. Quem pode estar acima de um ser criado? Aquele que o faz. Quem é que está acima de uma pintura que foi feita? É o pintor. Portanto, nesta ilustração, nós vemos perfeitamente o apóstolo Paulo dizendo que este Filho só pode ser o próprio Deus mesmo vindo à Terra para recuperar cada um de nós. E ele reflete este resplendor da glória de Deus. De que forma? Lembram-se quando no Monte da Transfiguração Jesus fala com o Pai? O que aconteceu aos discípulos? Nem puderam ver o seu rosto. Lembram-se quando uma vez Moisés subiu ao Monte Sinai e disse: meu Deus, mostra-me a tua glória. Qual foi a resposta de Deus? Farei passar diante de ti a minha glória, misericórdia, a minha bondade, a minha benevolência. E porquê? Porque nós não conseguimos de forma nenhuma encarar a glória de Deus na condição em que estamos. Rodeados pelo pecado, rodeados pelo fruto do pecado, que é aquilo que nós vemos dia após dia, rodeados de tanto mal, não conseguimos ver a glória de Deus. E quando Moisés desceu do monte, o povo conseguiu encarar Moisés? Não conseguiu. Porquê? Porque ele refletia um pouquinho da glória de Deus. Um pouquinho só. Portanto, não há possibilidade de nós vermos a glória de Deus de uma forma direta, porque não conseguimos suportar esta glória. Só há uma forma de ver essa glória. É ver o fruto dessa glória, que é o Filho Jesus. Como ele é descrito, a forma como ele age. Voltamos ao mesmo, estamos a ver? Esta transformação é que mostra se nós estamos debaixo da glória de Deus. Não é porque somos gloriosos. A nossa glória é nada. É melhor falar assim. É nada. Em 1 Coríntios 10, 31, nós lemos o seguinte. Já agora é um texto que vamos ver. Portanto, agora vejam que isto não é diretamente para nós. Quer comais, quer bebais. E agora vejam o acrescento. Ou façais qualquer outra coisa. O que é que nós devemos fazer? Tudo para a glória de Deus. Ou seja, sempre, em todo o instante, nós temos que ter como foco a glória de Deus. Saber que nós vivemos para glorificar a Deus. Não vai ser agora. Não vai ser neste mundo. Seguramente. Mas todos nós temos essa possibilidade. Através do Filho prometido, o Filho que Jesus mandou. A nossa lição também foca um terceiro aspecto, quarto aspecto até poderíamos dizer, deste Deus, esse Deus Criador. Já referimos isto. Deus sempre esteve presente na criação, mas não só Deus Pai, esteve a Trindade presente. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três juntos. Por isso continuam hoje agindo juntos. Nada os separou. Nem mesmo quando Jesus esteve na terra. Jesus sabia que tinha o seu Pai e o Espírito Santo sempre junto dele. E aliás, quando estava para se ir embora, diz: vocês não ficarão órfãos.
Não pensem que eu me vou embora e acabou. Não tereis mais possibilidade de ter contacto comigo. Vou-vos deixar um Consolador. Alguém que vos vai ajudar. Este Consolador é Deus também junto de nós, o Espírito Santo. Mas Jesus Cristo é também divino. É Deus. E é o Deus prometido. Jesus sustenta o universo, como nós podemos ver em Hebreus capítulo 1, versículo 3, já lemos, e em Colossenses 1, 17. E esta ideia de sustentar implica algo, diz que deve carregar o povo, deve orientar o povo de Deus na forma como deve se unir a Deus. Nós vemos isto em Atos capítulo 27, versículos 15 e 17. E vemos que Deus, foi este mesmo Deus, este mesmo Espírito, este mesmo Jesus Cristo que andou a orientar os profetas durante toda a sua atividade. Portanto, Jesus não só nos criou, mas também Ele nos sustenta. É por Cristo que cada um de nós pode, hoje em dia, dar graças a Deus estar vivo. Nós temos sabido de muitas situações difíceis entre os filhos de Deus. Muitos têm morrido ao longo deste período tão complicado. E todos que foram morrendo na esperança da salvação, esses garantiram a eternidade para si. Um dia, quando Jesus, este mesmo Jesus voltar, como diz 1 Tessalonicenses, ressuscitarão primeiro. Portanto, se há uma ressurreição primeiro, implica que haverá outra ressurreição. E esses que ressuscitam primeiro, juntamente com aqueles, como diz o apóstolo Paulo, com muito a propósito, e nós, os vivos. É interessante, ele que faleceu há tantos anos, ele dizia, nós, os vivos. Ou seja, mesmo depois da morte dos nossos entes queridos, daqueles que nos são próximos, ou daqueles que conhecemos, que amaram a Cristo toda a sua vida, nós devemos ter a certeza que esses estarão conosco na eternidade. Portanto, o facto de terem seguido a Cristo, mesmo tendo morrido, não implica que está tudo destruído, que está tudo acabado. Bem pelo contrário, é o princípio da eternidade. Jesus é mais um dos elementos que está presente em todo este processo de salvação. Aliás, em nenhum outro há salvação. Só através deste Filho, aquele que um dia veio sofrer, como nós podemos sofrer, ou antes, mais do que aquilo que nós estamos a sofrer, sabendo perfeitamente que isso não afasta de forma nenhuma a presença de Deus Pai junto de quem sofre. Pelo contrário, isto é um elo de aproximação mais forte de Deus. É o segurar na mão de Deus. Segurando na mão de Cristo, nós fazemos a ligação ao céu e temos a salvação garantida. Esta é a promessa. É assim que nós quebramos e esmagamos a cabeça da serpente. É assim que nós vamos destruir o inimigo. Não pela nossa força, mas porque Cristo, Jesus Cristo, venceu esse inimigo. E nós aceitamos a vitória de Cristo como sendo a nossa também. Jesus está presente em tudo. Por isso tem autoridade para ser o nosso Salvador. Por isso ele tem a possibilidade de ser o nosso Criador. Agora, nós lemos, esta é a parte para mim um pouquinho mais complicada. Versículo 5 de Hebreus capítulo 1, versículo 5. E que muitas vezes tem levantado algumas polémicas entre pessoas que se dizem cristãs. Vamos ler. Pois a qual dos anjos disse jamais Deus, tu és meu filho, hoje te gerei.
E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. A qual dos anjos disse jamais, hoje eu te gerei. Então Jesus foi gerado, Jesus foi criado. Para nós entendermos bem isto, temos que ir à origem, temos que ir ao original. Este gerar quer dizer nascer, por um lado, mas também renascer, voltar a nascer, modificar, moldar, mudar. E vamos mudar o quê? Mudar o ser? Se Jesus me diz, hoje te gerei a mim, quer dizer que eu vou deixar de ser o que fui até agora? Não é isso. Jesus está a dizer, quando me diz renascer, que vais nascer de novo. Vais ser de novo alguém. Já imaginaram que a bênção que Jesus e a confirmação que Jesus teve quando foi batizado pode ser para nós também uma bênção? No momento em que Jesus se batizou, Deus diz, este é o meu filho amado em quem me comprazo. O que é comprazo? Eu tenho pleno prazer nele. Já viram que nós podemos renascer também, ser gerados de novo no momento do nosso batismo? Nós passamos para um outro patamar. Agora, Deus não só nos ama, mas continua a ter mais prazer em cada um de nós. Que resposta damos nós depois do batismo? Continuamos firmes na palavra de Deus? Continuamos a fazer aquilo que Deus nos ensinou? Continuamos a praticar o que Deus diz? Tens que deixar os velhos hábitos e iniciar uma nova vida, uma nova carreira. Baseada em quê? Na sua palavra. Naquilo que Ele nos diz. O que eu antes amava e que sei agora que não será do prazer de Deus, deixo de lado. E agora aquilo que eventualmente não tinha tanto prazer, começo a ver de uma outra forma, porque o Espírito de Deus me abre o entendimento, o pensamento, e eu posso ver de uma outra forma este amor de Deus. É isto que é gerar. Alguém pode afirmar que Jesus, como Filho de Deus, foi criado por Deus? Se Jesus tivesse sido criado, não poderia estar presente na criação. Mas Ele esteve. Ele é Deus. E quando diz eu te gerei, eu modifiquei, diz o Pai, a tua missão, o teu propósito. Neste momento o propósito é diferente, tem um objetivo. E esse objetivo é cada um de nós, todos nós. Espero também estar incluído. E sei que estou incluído. Se não estiver incluído, é porque não quero. E isto é uma realidade para cada um de nós. Jesus diz de uma forma muito clara que Ele veio com uma missão. E essa missão é resgatar cada um de nós. Gostei muito da parte final desta parte de quinta-feira, onde nós podemos ver o seguinte. Hebreus 7:3 diz que Jesus não tem princípio nem fim. Não tem dias de princípio e dias de fim. Porque é eterno. Assim, a ideia de Jesus como o único Filho gerado de Deus não está a tratar da natureza de Cristo como divindade, mas do seu papel no plano da salvação. Pela encarnação, Cristo cumpriu todas as promessas do concerto. Temos hoje a possibilidade de ver este Cristo. É só para dizer, a irmã Sónia gostaria de intervir. Há hipótese de passar o micro? Ainda bem, graças a Deus. É bom, muito obrigado, irmã Sónia.
Peço desculpa, é só para dizer que se Jesus fosse um ser criado, não podia ser o mediador nem o Salvador. Sim. Portanto, qualquer um dos anjos gostaria de ter estado nesse lugar, mas não podia ser. Tinha que ser um ser divino, um ser com possibilidade de mediar e de redimir, e foi por essa razão que Jesus desceu à condição humana, se fez nascer como homem, mas para nos salvar, como toda a divindade que esteve envolvida neste plano de salvação. Exatamente, muito obrigado. E é exatamente esta a noção do gerir. Gerar, de gerar. Jesus foi gerado como nosso interventor porque ele se deu, ele próprio se entregou para, não foi obrigado, mas ele simplesmente, quando foi definido que não havia outra hipótese por causa do pecado, para restaurar quem tinha caído, só havia uma hipótese, era o próprio Deus vir à terra. Jesus disse: eu estou pronto para ir, envia-me a mim, eu vou. E veio. E graças a Deus que ele veio. Senão, como dizia a nossa irmã Sónia, ninguém poderia entre nós ter acesso à salvação. E é este mesmo Deus que um dia prometeu que cumpriu. Agora, nós vivemos uma altura um pouco mais complicada. O meu pai, que já faleceu há uns anos, falava muito sobre isto. E ele dizia muitas vezes que haveriam tempos onde seria difícil viver. E o meu pai até costumava por vezes usar uma expressão dizendo: nunca se sabe se não vem da China. E quando nós ouvimos falar hoje da pandemia e que se diz que se iniciou na China, já por diversas vezes, falando com pessoas a quem eu já tinha dito isto, ele diz: será que o teu pai teve alguma visão? Não sei. Não posso nem infirmar nem confirmar. Não posso. O que é certo é que tudo isto estava previsto. Estava predito. Tudo quanto nós vivemos hoje estava predito. A palavra de Deus o diz. Só não vê quem não estuda. Ou quem estuda e não quer ver. O que é pior. É melhor não conhecer do que conhecer e não aceitar. E todos nós hoje não podemos, de forma nenhuma, dizer que não conhecemos. Ninguém pode dizer que não conhece. Porque todos nós temos a palavra de Deus à nossa disposição e junto de cada um de nós. Todos nós podemos estudar esta palavra. E, meus irmãos, vou terminar fazendo um apelo. Apelo a todos nós. Este apelo é extensivo a mim também. Ainda temos oportunidade para estudar a palavra de Deus. Temos a palavra de Deus ao nosso alcance. Temos todos um instrumento maravilhoso para estudar a palavra de Deus, que é o nosso questionário, como nós habitualmente chamamos trimensário, para dia após dia, de uma forma pausada, gradual, progressiva, estudar a palavra de Deus. Que uso fazemos nós desta palavra? Porque Jesus só quer uma coisa, só pede uma coisa: dá-me, filho meu, a tua vontade, o teu coração. É o único apelo de Deus. Dá-me, filho meu, o teu coração. Estou eu disponível para dar o meu coração? Anseio a recapitulação da lição na eternidade. Possamos todos lá estar. É a minha oração.